mundial global e uma nova Guerra Fria. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros aqui da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Daniela Dan, de Pernambuco. Daniela, grande abraço para ti e para o pessoal aí de Pernambuco. Finalmente meu abraço vai para Andrei Marcel, o bom canal. Andrei, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo, olha só. Uma das principais ilusões do mundo é a paz mundial. Você que me acompanha deve ter percebido que eu tenho comentado muito sobre isso nos últimos vídeos. Uma questão preocupante porque é ameaçadora. Ameaçadora para cada um de nós. Por que digo isso? Porque as principais potências nucleares estão entrando numa nova Guerra Fria. E quais os principais atores dessa história? Por enquanto eu vou destacar 3. Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte. E é claro, eu não posso esquecer a China. Não posso deixar de repetir. Uma terceira guerra mundial é uma possibilidade real. E aqui eu não me refiro a uma visão conspiratória. Aqui diz respeito ao que está acontecendo no cenário mundial. Um cenário composto por interesses políticos e econômicos. A ordem mundial internacional vive uma crise. A pergunta que não quer calar. Essa crise global pode nos levar a uma terceira guerra mundial? Ou melhor, a uma guerra nuclear? Eu acredito nessa probabilidade. Olha só, no início do vídeo eu utilizei novamente a expressão Guerra Fria. Inclusive já comentei em outros vídeos sobre essa expressão de Guerra Fria. Só para lembrar em poucas e simples palavras. A expressão Guerra Fria que eu estou utilizando aqui é aquela que teve início logo após, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Eram os Estados Unidos e a antiga União Soviética envolvidos numa disputa ideológica e militar. E o que seria essa disputa ideológica? Era a disputa do capitalismo da maioria dos países do mundo e do comunismo da União Soviética. E a disputa militar que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial foi para saber quem tinha mais bomba atômica, quem tinha mais poder nuclear. Se a gente estudar um pouquinho a história, a gente vai ver que lá na década de 60, por muito pouco não houve uma guerra atômica. Mas o tempo passou e a ordem internacional foi se modificando. Até que no final dos anos 80, a União Soviética voltou a ser Rússia. Uma Rússia bem capitalista. E com a famosa queda do Muro de Berlim, parecia que a Guerra Fria tinha chegado ao final. Naquela época, o mundo respirou aliviado. Respirou aliviado porque todo mundo pensou, finalmente não haverá um apocalipse nuclear. Mas tudo indica que nos dias de hoje, a Guerra Fria ressuscitou. Ou ela nunca morreu. Em pleno século XXI, estamos testemunhando a emergência ou a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Ô Carlos, deixa de se preocupar com isso, cara. Guerra mundial virou história do passado. Não existe mais Hitler nem nazismo. E digo mais, o mundo está em paz e sem essas ameaças que você está falando. Eu assisto o Jornal Nacional e não vejo nada sobre isso. Não vai ter guerra e nem ameaça. E quer saber de uma coisa? Eu quero aumento de salário e que meu time ganhe o campeonato brasileiro. E fim de papo. Será que as coisas são tão simples assim? Até pode, mas se a gente não querer olhar os fatos. Mas aí vem a pergunta, que fatos são esses? É claro que neste vídeo só cabe o resumo do resumo. Vamos lá então? A Coreia do Norte continua ameaçando os Estados Unidos com bombas nucleares. Lembrando que a Coreia do Norte tem a bomba H, a conhecida bomba Tsar ou Kizar, que significa a mesma coisa. A bomba H, como você sabe, é a mais poderosa do mundo. Quando a Coreia do Norte fez o teste com a bomba H, quase ninguém acreditou. Voltando aos fatos, a mais recente ameaça da Coreia do Norte foi contra a base militar americana lá na Coreia do Sul. E para botar mais lenha na fogueira dessa Guerra Fria, nos últimos dias, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul fizeram exercícios militares ali bem próximo da Coreia do Norte. Exercícios militares em conjunto. Só para quem não sabe, esses exercícios militares são uma espécie de treinamento militar. Treinaram exatamente isso, estratégias de defesa para um possível ataque dos norte-coreanos. E por que eu disse que esses países estão colocando mais lenha na fogueira de uma Guerra Fria? Porque não é difícil perceber que todo esse movimento militar, esse exercício, esses treinamentos militares é também uma forma de ameaçar a Coreia do Norte. E toda ameaça desse tipo faz parte de uma Guerra Fria. É
claro que a gente sabe que não existe nem comparação com o poder militar americano e o poder militar da Coreia do Norte. Os Estados Unidos certamente venceriam essa guerra, mas antes, com certeza, a Coreia do Norte faria um grande estrago. Suas bombas nucleares são poderosas. Mas vamos imaginar que isso aconteça. Os Estados Unidos, evidentemente, sai vencedor nessa guerra contra a Coreia do Norte. E como aconteceu no Iraque, os Estados Unidos, como país vencedor, mandaria fuzilar o ditador da Coreia do Norte. E por fim, e esse seria o principal objetivo, manteria uma presença ainda mais ampla dentro da Ásia. Nesse ponto é que aparecem os outros atores dessa tragédia: a China e a Rússia. Nenhuma dessas potências quer ver os Estados Unidos crescendo na sua vizinhança. Teve um especialista que disse algo interessante. O exercício militar, o treinamento que houve em conjunto Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, teria outro objetivo. Qual o objetivo? Mais do que a Coreia do Norte, o objetivo seria assustar a China. O governo americano estaria demonstrando mais uma vez o seu poder na região asiática. Vale destacar, toda essa manobra militar americana visa manter ou ampliar o seu imperialismo, o seu poder no mundo. Agora, é claro que o discurso dos militares americanos é outro. O inimigo é a Coreia do Norte, dizem os militares. E esse é um ponto que chama a nossa atenção. O poder não vive sem a mentira, sem esconder o jogo. Manter o domínio, manter o poder exige ser maquiavélico. E aí cabe a gente, eu, você, tentar interpretar todo esse movimento político e militar no mundo. E aqui aparece um outro ator dessa tragédia humana, a Rússia. Mas antes, uma opinião pessoal. Eu acho que o líder da Rússia, Vladimir Putin, tem sido menos hostil nessa história toda. Por que acho isso? Você lembra da organização chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte? Mais conhecida com a sigla OTAN? Pois é exatamente a OTAN que tem sido uma ameaça. Só para quem não sabe, a OTAN é uma aliança de países que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em poucas e simples palavras, o objetivo principal da OTAN é que cada país membro possa proteger outro país em caso de uma guerra. Proteger significa também participar de missões militares. Um detalhe, os Estados Unidos é a principal força dentro da OTAN. Pergunta, por qual motivo a OTAN estaria sendo uma ameaça aos russos? Porque essa organização, a OTAN, tem ampliado o seu poder militar nas fronteiras com a Rússia. Numa recente entrevista, o líder russo Vladimir Putin denunciou essa manobra militar da OTAN e chegou a afirmar o seguinte: se a OTAN, sob o comando dos Estados Unidos, continuar aumentando sua presença militar nas fronteiras com a Rússia vai retaliar. Como eu disse lá no início do vídeo, tudo parece apontar que estamos vivendo uma Guerra Fria. E numa Guerra Fria, qualquer erro, qualquer deslize é fatal. Basta apenas um erro para a gente ter um apocalipse nuclear. E aqui, só para a gente não esquecer a Coreia do Norte. O líder da Coreia do Norte continua afirmando que tem aumentado o seu poder nuclear para manter um equilíbrio junto às ameaças dos americanos. O discurso do equilíbrio de forças. A história recente da ânsia de domínio e de poder do governo americano deixa todo mundo desconfiado. Os militares americanos dizem uma coisa e fazem outra. Você lembra da invasão do Iraque. E deve lembrar também os motivos que o governo americano sempre declarava na imprensa por que invadiu o Iraque. O secretário de Defesa sempre afirmava: estamos invadindo o Iraque porque lá tem armas químicas. Resultado, não acharam nenhuma arma química e ainda ficaram com o petróleo iraquiano. Nos dias de hoje, a Síria tem sido o cenário, o palco de uma guerra interna. Uma guerra na qual os Estados Unidos está de um lado e a Rússia de outro. As duas superpotências apoiando lados diferentes lá na Síria. Vou repetir o que eu tenho dito. Não existe o desejo de paz no mundo. O que existe são interesses. Petróleo, dinheiro e poder valem mais do que vidas humanas. E aqui um fato importante. Saiu em todos os jornais. O Reino Unido ter abandonado a União Europeia foi um chute na canela do governo americano. Aliás, essa decisão do Reino Unido está provocando o efeito dominó nos países da Europa. Um fato que não tem agradado nem um pouco o imperialismo americano. E no meio dessa história toda, temos o terrorismo. O Estado Islâmico ampliando seu poder e ameaçando o mundo. A partir de sua ideologia religiosa, o Estado Islâmico consegue driblar a vigilância internacional. Minha interpretação. Diante desse cenário mundial, é possível ver que vivemos uma falsa paz. A Guerra Fria do século XXI acontece nesse momento. Talvez uma pequena esperança seja uma mudança na política imperialista do governo americano, o que parece ser quase
quase impossível. Uma outra esperança de paz mundial é que os países europeus possam voltar a dialogar com a Rússia. E eu falei em esperança porque isso ainda não aconteceu. Eu particularmente não tenho mais dúvidas que existe uma Guerra Fria, mas eu também tenho a esperança que essa guerra não esquente. E é em nome da esperança que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.